Você já percebeu que vez ou outra você se vê repetindo as mesmas atitudes que você não gostava de ver nos seus pais? O que acontece? A nossa própria mente pode nos enganar, fazendo a gente acreditar que jamais repetirá os erros, as fraquezas que víamos e até repudiávamos nos nossos pais. Só que quanto mais você repudia, mais você inconscientemente repete aqueles mesmos erros. Por exemplo, se você, quando criança, presenciava a cena de ver o seu pai beber demais, e todas as vezes que ele bebia, ele ficava agressivo com todos na casa, ele se transformava em uma pessoa totalmente diferente. E você odiava aquilo, você repudiava esse vício do seu pai. E aí você cresceu prometendo para você mesmo que nunca ia beber. Você cresceu, se tornou uma pessoa adulta e você pode até não beber. Porém, de forma inconsciente, você encontrará outros jeitos, outros meios de repetir esse mesmo padrão de comportamento do seu pai. Mas como? Comendo demais, você acaba viciando em comida, comendo excessivamente. A pessoa pode desenvolver o vício de comprar de forma exagerada, né? Ela compra compulsivamente, por impulso, sem necessidade. Quando a pessoa vê, ela já está comprando. A pessoa acaba viciando também em trabalho, ela trabalha de forma exagerada e até o dia de folga que ela tira, ela quer continuar trabalhando. Tem também o vício em jogos, sexo, pornografia, vício em fofocas, vício do cigarro. Tem pessoas também que são viciadas em tomar medicamento. Ela toma medicamentos ali sem estar sentindo nenhuma dor. E vários outros vícios que a pessoa pode desenvolver, muitas vezes até de forma inconsciente. Nós repetimos erros, escolhemos caminhos, repetimos atitudes que podem gerar sofrimento não só para nós, mas também para os outros. E por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso comportamento é muito mais influenciado pelo subconsciente do que pela nossa mente racional. As emoções e as nossas crenças, elas influenciam poderosamente o nosso comportamento. E a grande maioria dessas crenças e dessas emoções estão no nosso subconsciente. De trás de um comportamento nocivo, existe um rol de emoções e crenças limitantes que provavelmente veio de frustrações, decepções, vergonha, humilhação, injustiça, medo, raiva, tristeza. Então, o comportamento acaba por ser somente o reflexo dessa negatividade armazenada nos padrões do nosso subconsciente. Então, de forma inconsciente, essa pessoa vai fugir daquela decepção, daquela frustração de ver o pai bebendo e ficando agressivo. E nessa fuga, ela vai buscar algo que ofereça um alívio para essa dor, para essa ferida que essa pessoa carrega. Essa pessoa, ela vai buscar por algo ou alguém que preencha a necessidade humana que era essencial, mas que não foi preenchida ou satisfeita porque esse pai estava ausente, esse pai ele não estava em conexão com a família, esse pai não estava em conexão com esse filho porque ele estava preocupado em saciar o seu vício. Quanto mais adversidades acontecem na infância, maior é o risco de dependência, tanto emocional de pessoas, depender emocionalmente de pessoas, quanto a dependência por coisas. E isso nada mais é do que uma forma da pessoa buscar preencher o seu vazio interior. E como parar então de repetir esses padrões? Veja bem, diante das feridas e frustrações que nós trazemos, carregamos da nossa infância
e também daquelas feridas que nós vamos acumulando ao longo do caminho, nós temos duas opções. Ou você amadurece, que é aprender, evoluir, ou você apodrece, que é esconder essas feridas e ficar no vitimismo. Porque uma ferida, quando ela não é tratada, ela acaba ficando necrosada. Feridas emocionais são como feridas físicas, né? Quando você corta um dedo, machuca alguma parte do seu corpo, você então precisa tratar aquela ferida, aquele ferimento, para que não infeccione. E se infeccionar pode causar mais danos ainda àquela pele, aquele ferimento. Feridas emocionais também precisam de tratamento. Feridas emocionais, quando não são tratadas, elas também necrosam. E veja bem, por trás do vitimismo existe um querer chamar atenção. Grande parte dos psicólogos infantis afirmam que crianças que tentam o tempo todo chamar a atenção dos seus pais, por trás disso, na maioria das vezes, elas têm medo de serem abandonadas. E adultos que querem ficar no vitimismo estão agindo como essas crianças. Estão, na verdade, chamando a atenção para que as pessoas não abandonem elas. Enquanto nós não escolhermos amadurecer, não escolhermos crescer, evoluir, nós vamos ficar repetindo ciclos, repetindo fases, vamos ficar repetindo padrões de comportamentos que nós não gostamos. Vamos continuar repetindo atitudes que nos geram ainda mais sofrimento. Então, como amadurecer? O amadurecimento vem quando você decide enfrentar essa dor, por mais dolorida, infeccionada ou necrosada que ela esteja. A partir daí, você então começa a entender, compreender, começa a ver e aceitar que os comportamentos disfuncionais dos seus pais, que te geraram traumas, dores, feridas, estão ligados às dores que eles carregam e que tanto os vícios deles quanto a maneira que eles tratavam você eram apenas maneiras que eles encontraram para lidar com as dores, com as frustrações, com as situações difíceis que eles enfrentavam. Quando você decide enfrentar a sua dor, por mais que doa esse enfrentamento, você então entende que os seus pais estavam presos em frustrações, em decepções, em situações e que eles não eram livres. E por eles não serem livres, consequentemente você também não é, porque você está conectado a eles por laços muito profundos e por amor a eles você está de forma inconsciente repetindo os mesmos padrões de comportamento deles. Nesse processo de amadurecimento, você começa a mudar o seu olhar para tudo isso e começa a entender que, de fato, seus pais, eles só conseguiram entregar a você aquilo que eles tinham. Você não vê mais aquela forma que você via antes, que era ficar no vitimismo. Você estava olhando para aquilo que faltou, para aquilo que eles não te deram. Quando você decide libertar desse fardo, você então fica livre para fazer diferente. Você quebra esses padrões e, consequentemente, vive uma vida bem mais leve, sem aquele peso de carregar uma dor, uma ferida, uma frustração, uma mágoa, um ressentimento por ter tido uma infância roubada de carinho, de afeto, de presença, de amparo, de acolhimento, de aceitação. E se libertar disso é amadurecer, é evoluir, é passar de fase e não ficar mais repetindo aqueles padrões, aqueles mesmos erros, aqueles mesmos ciclos e tropeçando sempre no mesmo lugar. Só que é você quem decide romper esse ciclo, é você quem decide romper esses padrões, é você quem decide amadurecer, é você quem decide evoluir.